A oração é, sem dúvida nenhuma, uma das disciplinas espirituais mais difíceis de serem exercitadas. No texto que nós lemos, Jesus usa 3 verbos para poder categorizar essa necessidade. Primeiro, pedir. Segundo, buscai. Terceiro, batei. Logo, eu preciso ter a compreensão de 3 palavras, de 3 comportamentos. Primeiro comportamento é a humildade, porque geralmente eu peço aquilo que eu não tenho. Então, a primeira coisa que o indivíduo tem que entender é que a oração é um caminho que te leva à humildade. Todo indivíduo que chegou diante de Cristo para lograr dele um milagre ou uma benfeitoria, no tempo em que Jesus caminhou nos termos da Judéia, Pérea, Idumeia e Tureia, eles chegaram prostrando com humildade. A palavra humildade vem de humilhare no latim, de humus no grego, que significa descer até ao chão. A ideia é que você tenha humildade na hora da oração. Sabe qual que é o problema hoje? É que existem algumas teologias entrando dentro da igreja que faz com que nós nos coloquemos no lugar de quem ordena e Deus na posição de quem obedece. E as pessoas ficam determinando a Deus. É interessante que elas não determinam nem um cachorro da casa delas, aonde que o cachorro tem que mijar ou fazer cocô, mas a Deus a pessoa quer determinar. Ela não consegue determinar que um filho fique calado. Fala para o seu filho, por exemplo, ficar calado. Você dificilmente obterá uma resposta positiva do seu filho se você falar assim: meu filho, cala a boca. Ele provavelmente vai contra-argumentar, mas com Deus não. A pessoa quer determinar o que Deus vai fazer. A Bíblia diz: pedir. Pedir por quê? Porque eu tenho que entender que na relação com Deus eu preciso de humildade. Eu não chego impondo, eu não chego convocando, eu não chego colocando a minha posição. O senhor tem que me dar, o senhor está vendo aí? Não. Deus não tem que fazer absolutamente nada por um simples e único motivo, por uma única equação. Deus é soberano. Você pode glorificar a Deus? Então ninguém aqui vai chegar diante de Deus com o nariz levantado. Pelo contrário, nós vamos chegar diante de Deus, como a própria palavra grega transmite, proscracrinel, de joelhos, prostrando, pedindo. Então a primeira coisa, o primeiro ingrediente: pastor, estou orando há tanto tempo e eu não recebo. A sua oração é carregada de humildade? A sua oração tem humildade? Não, não tem. Então talvez seja esse o problema. Você quer determinar a Deus o que você não consegue determinar na sua casa. Aí a Deus você quer determinar. Segundo lugar, a palavra buscai significa diligência. Esse buscai, diligência. Transmite uma ideia de diligência espiritual. Qual é o meu e o seu problema? Veja bem, existem 3 histórias que ilustram uma parábola dos perdidos e achados. Parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás até que encontra. Parábola da moeda perdida, isto é, a dracma perdida, a mulher varre a casa até que encontra. Aí você não tem diligência para perseverar na oração. Pastor, é porque eu estou orando há tanto tempo. Quanto tempo? Quanto? 10 anos? Porque a perspectiva que você tem acerca de tempo é cronos. A perspectiva que Deus tem acerca de tempo não é nem kairós. Kairós é uma explicação superficial que nós utilizamos acerca de como Deus se relaciona com o nosso cronos. Aí kairós seria o tempo de Deus. Mas Deus é mais do que aions, do que pleuroma, do que kairós, do que cronos. Deus é. Deus é ontem, entende isso? Olha para cá. Deus é hoje e Deus é amanhã. Todas as coisas ontem, hoje e amanhã subsistem ao mesmo tempo em Deus, porque Deus está em tempo fora do meu tempo. A tua barriga dói, a de Deus não. Você se cansa, Deus não. Então estou esperando há quanto tempo? Quanto tempo? Abraão esperou 25 anos. Davi esperou 16 anos. Saulo esperou 14 anos. Quanto tempo você está esperando para dizer que já venceu o tempo? O grande problema é que nós não temos a diligência. Aí você pede no domingo, Deus não abre a porta na segunda, aí você já não vem na terça. Ou você pede na terça, Deus fecha a porta na quarta, você já não vem no domingo. Porque você alinha o caráter de Deus à circunstancialidade da sua vida. Se Deus faz, eu estou com Ele. Se Ele deixa de fazer, eu abandono. Então que tipo de fé é a minha fé? É uma fé caracterizada naquilo que acontece. Aí é o problema. Porque às vezes em Deus, preste atenção, para tudo a glória, as coisas não acontecem.
Terceira palavra, a palavra perseverança. Então repita comigo, irmãos: pedi, buscai e batei. Bater é perseverança. O que significa isso? A palavra perseverança é per, é um prefixo per, que significa através de. Aí severos, palavra severos no latim é momentos críticos. A própria palavra perseverança já entrega uma atenuante realidade de que vida com Deus não será fácil. Vida com Deus será sempre difícil. Às vezes Deus clareia o seu dia, outras vezes o dia é entenebrecido. Mas na oração você logra respostas que você está esperando, porque Deus é Deus, Ele não é padrasto, Ele é seu pai, e Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Então você tem que perseverar. Veja bem, por exemplo, quando Paulo atravessou o Istmo, que na verdade ele estava na região anatolina de Troade, ele contempla em visão um varão macedônio que pede que ele atravesse, ele vai para a Polônia, Anfípolis, Filipos, lá ele é preso. A tradição judaica considera a possibilidade de que ele teria levado 5 sequências de quarentena de açoite menos uma. As primeiras 12 chibatadas abriam valas na sua carne. As outras 12, uma dor tão profunda como chumbo derretido em carne viva. As outras 12, abria o seu aparelho intestino e urinário em praça pública. Ele é arrastado como um porco multifacetado para dentro de um cárcere inferior, onde excrementos fecais e urinas dos bandidos que estão em cima estão queimando com ácido urinário o seu corpo. Aí à meia-noite eles resolvem cantar. Se fosse você, você resolveria o quê? Esse é o problema da vida cristã. É que nem sempre eu estou pronto para administrar a tensão. Eu estou pronto para administrar o favor. Nem sempre eu estou pronto para suportar os ventos. Eu estou pronto para suportar a brisa. E às vezes Deus esconde por trás de um vendaval uma brisa suave que vai te dar a vitória que você está esperando. Mas você tem que perseverar. Repita comigo: humildade, diligência e perseverança. Então, a primeira coisa, Jesus estimula a oração. Segunda coisa, Jesus garante a resposta. Diga glória a Deus, igreja. Olha, você pede e dá-se-vos-á. Você busca e você acha. Você bate e abre-se-vos-á. Então, Jesus não só estimula a oração daquele que ora, mas a resposta daquele que necessita. Jesus garante a resposta. Ah, pastor, mas eu não consigo compreender que a resposta veio. O problema é que você está alinhando a resposta que você deseja, em vez de pensar na que você necessita. Lembra lá em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 6 e 7, quando você abre a sua boca para orar no quarto fechado, Deus não te escuta, primeiro Deus te vê, porque antes de escutar aquilo que você fala, Deus compreende aquilo que você necessita. Quando Deus vai responder uma oração, primeiro, na prateleira de cima, Deus atende necessidades, depois superficialidades, e às vezes aquilo que você deseja é coisa superficial, transitória e passageira, não é o que você necessita. Te dou um exemplo. Desce o paralítico diante de Deus. Jesus está em Cafarnaum. Ele olha para o paralítico e percebe que o maior problema do que a paralisia física era a paralisia espiritual. Tu eres perdoado, estão os teus pecados. Era o que o paralítico necessitava, perdão de pecados, para caminhar na glória. Não adianta nada caminhar na terra e não caminhar na glória. Então Jesus coloca ele para caminhar primeiro na glória, depois ele coloca para caminhar na terra. Sempre as coisas espirituais vêm primeiro. Sempre. Ele não tinha dito lá no capítulo 6: buscai primeiramente o quê? O reino e a sua justiça. Sempre as coisas espirituais vêm primeiro. Se você não colocar Jesus na equação do seu casamento, você não tem casamento. Se você não colocar Jesus na equação da sua vida, você não tem vida. Se você não colocar Jesus na equação do seu namoro, você não tem namoro. Da sua empresa, você não tem empresa. Se você não colocar Jesus no lugar dele, você não tem nada. Porque tudo que pode te sustentar é Jesus Cristo. Ele precisa estar no lugar dele, no meio do seu coração, para ser glorificado e adorado. Então, Jesus, quando ele me observa, ele garante a resposta baseada naquilo que eu preciso. Nem sempre o que eu desejo é o que eu preciso. Pergunta para o seu filho de 3 ou 4, sabe qual que é o problema? É que você pensa que a relação com Deus é a relação que você tem com seu filho.
que o seu filho faz uma manha no supermercado para comprar um chocolate que vai apodrecer o dente dele e você entrega. Deus não é assim, não. Deus não está nem aí se tu faz escândalo lá no supermercado. Deus não importa se você entra no mercado e escandaliza os lojistas por causa de um mau comportamento. Deus não se espanta com seu biquinho. Deus, às vezes, ele atende a espontânea manifestação de um adorador autêntico. Mas biquinho e manha, Deus nunca trabalha com quem é manhoso. Deus trabalha com homem, com mulher, cheio do poder do seu Espírito Santo. Então a pessoa faz um biquinho igual ao seu filho. Eu quero, pai. Aí você dá. Aí você já pediu um prato lá num restaurante, pediu outro para ele, um outro para o outro. Não, Deus não é assim, quem é assim somos nós. Aí você pensa que Deus não te respondeu, porque a resposta que ele te deu não é a que você desejava. Mas eu tenho certeza que Deus já te respondeu. Se não respondeu, vai te responder, porque Deus vai entregar na sua mão aquilo que você precisa para a glória do nome de Jesus. Terceiro lugar, Jesus estimula a perseverança. Olha aqui, ó, pedi. Tem que continuar orando, irmão. Buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Oração tem que ter perseverança. Mas ele já sabe o que eu necessito, é claro. Tanto ele sabe o que você necessita, que ele está te escutando orar para ver se aquilo que você pede coincide com o que você precisa. O problema é que você não tem a perseverança dos santos para suportar esse processo de espera. Às vezes demora 2, 3, 4, 5. Agora, eu posso dizer uma coisa, irmão? Diga glória a Deus. Quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, aprimorando a sua oração e o seu relacionamento, maior será a vitória de Deus para a sua vida. Porque Deus tem poder de mudar a sua história, mudar a sua casa. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Em quarto lugar, Jesus reforça a questão da paternidade de Deus. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir? Sabe o que Deus está dizendo através de Cristo? Que ele é seu pai. Ele não é seu padrasto. Ele não é simples e puramente o seu patrão. Ele não é simples e puramente o seu Deus. Ele é seu pai. O problema é que ele cumpre o papel de pai, você cumpre o papel de filho. Sabe qual que é o principal papel de filho que ele quer que você cumpra? Obediência. Ele fala, não pega, aí você pegou. Ele fala, não toque, você tocou. Ele fala, não vai, e você já foi, já está voltando. Ele fala assim, eu não te dei isso, você já apropriou. Aí quando a sequela das suas decisões vem, aí você vai tributar a Deus uma culpa que não é dele. E o que tem de gente atribuindo a Deus uma culpa que nunca foi dele, dentro da igreja. Por quê? Falta de maturidade espiritual. Falta de tentar compreender como Deus trabalha. Falta de tentar se compreender no tempo em que vive. Aí, Deus é o culpado. Não, você tomou a decisão errada. Eu tomei a decisão errada. Eu agora estou arcando com a sequela de decisões que eu tomei fora. Você orou para fazer isso? Você teve uma orientação de Deus para tomar essa atitude? É igual o cidadão que casa. Duas coisas dificílimas de serem feitas. Primeiro, ser pai. Até hoje eu não aprendi. 23 anos tentando aprender a ser pai. Não aprendi. Pensa numa situação complexa e difícil. É você inculcar verdades sólidas e duradouras na mente de quem é acostumado com um ambiente superficial. Meus filhos, graças a Deus, ao longo da vida, nós vamos tentando administrar. Mas eu vejo pais na igreja sofrendo demais por colocarem na mente dos filhos uma mentalidade que eles nunca vão querer experimentar. Porque tudo que eles pensam é no prazer, no momento, na sensação. Eles são dopaminérgicos. Eles pensam no prazer do agora. E olha para cá, perfume. Às custas do prazer que você sente agora, tu estás sacrificando o teu futuro. Aí você não ora. Porque aí meu pai, Deus não fez nada. Atendi um aqui semana passada. Sei nem se pode estar falando. Ajudei, passei uma assistência social. E falou coisas grandes que foi na igreja. O que foi? Revoltei com tudo e com todos. Mas por quê? Porque os pastores, não sei o quê. Eu falei assim, e onde você, não, e seu pai? Não, pai não tem mãe. Fui criado com a avó. A equação vai fechando. Porque a pessoa nunca escutou não do pai.
nunca escutou não da avó. Aí, por não ter escutado não do pai, não da avó, ele não vai escutar da professora, não vai escutar do patrão, não vai escutar na vida. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que escolher o que ele vai fazer diante de decisões que os outros tomam para ele. E outra coisa, deixa eu dizer para ti, se tu não preparar para a vida, tu vai viver sempre refém de decisões que os outros vão tomar para você. Não, e não é ruim não a pessoa tomar uma decisão por mim, concorda? Não, não é ruim. O problema é, eu estou maduro para lidar com a decisão que outro tomou? Eu só vou me suprimir, me diluir na decisão do outro. Pode ser da empresa, pode ser da mulher que coordena a casa, manda na casa, dirige a casa, dirige tudo da casa, principalmente os gastos, tudo da casa. E aí, como é que é a sua vida? Você tem que decidir. E outra coisa, vocês que são mais jovens, vocês que são homens e mulheres, saibam de uma coisa: escolham sempre o caminho da resignação, do sofrimento, do labor, do trabalho agora. Daqui 10 anos vocês estão na bênção, colhendo o fruto do trabalho de 10 anos que ficaram. Aí vocês vão poder viver essa dopamina que vocês querem, aonde vocês quiserem, porque quem trabalha cedo vai colher amanhã dias bons e dias de vitória para a glória de Deus. Aí fica o tempo todo, é porque Deus... Não, senhor, não, Deus é bom. Repita comigo, irmãos, Deus é bom. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Repita comigo, aos que lhe pedirem. Dá a entender aqui, viu, Marcos, irmão Milton, que todo aquele que pede é alvo dessa sentença, e não é. Esse é o problema do texto bíblico. Todo texto removido do contexto é pretexto para você criar o que você quiser. Dá a entender aqui, com base no texto, que eu tenho de Deus a garantia de que eu peço e Ele me responde. Não é assim. Quando você lê um texto bíblico, olha aqui para o pastor, você tem que fazer a aplicação de 2 contextos. O primeiro, imediato. O que o contexto imediato ao texto está dizendo? Segundo contexto, pelo menos o segundo, contexto remoto. No contexto remoto, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. No contexto imediato, os versículos que ficaram para trás e os versículos que estão depois. Esse é o contexto imediato. Porque senão eu vou colocar isso aqui na presença de Deus e falar, está aqui, ó. Só que se vire agora. O senhor que se vire para o senhor me ajudar, porque tá... Não. Essa pessoa que tem essa autoridade, ela já cumpriu a escala das bem-aventuranças. São 14 versículos. Ela já cumpriu as 2 similitudes, ele é sal e ele é luz. Ela já tem o hábito de orar escondido dos muitos, diferente dos fariseus e saduceus que oravam em praça pública. Ela já tem o hábito de não julgar as pessoas, que foi o que nós trabalhamos na semana passada. Ela é um crente pronto para entrar diante de Deus de cabeça no chão, no entanto, erguida para dizer, Pai, eu estou aqui. E ainda assim Deus pode dar a minha resposta que Deus deu a Abacuque. Qual foi a resposta que Deus deu a Abacuque, irmãos? Nenhuma. Porque Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém. Mas o senhor acabou de ler um texto que diz, pastor querido, barrigudinho de Uberlândia, que Deus vai dar porque ele não é padrasto, sim. Mas às vezes a entrega de Deus não é a resposta. A entrega é uma compreensão que eu não tenho. Às vezes a entrega de Deus para mim é uma compreensão que eu não estou vendo. Abacuque viu Nabucodonosor enfrentar Faraó Neco, o 6º monarca mais importante da 26ª dinastia egípcia, das 30 que existiram no mundo. Ele havia vencido em Carquemes a Josias. Agora Nabucodonosor, com Nabucodonosor, general do seu império, volta diante do aglomerado de Tiglat-Pileser III, Sargão II, Assurbanipal e Senaqueribe, que juntaram-se com Faraó Neco a partir de 722. Abacuque está vendo aquele cenário. De repente, Israel engrossa o pescoço e fala, vamos buscar ajuda no Egito. Deus elimina o Egito para que Israel entenda que não há poder na terra nenhum capaz de livrar um povo rebelde das suas mãos. Até quando, Senhor? Igual o Presley quando está passando na prova. Até quando, Senhor?
E aí eu estou na prova e fico, até quando eu estou gritando, Senhor? Agora, quem é Abacuque é melhor do que você? Claro, é melhor do que eu. Mas mesmo homens melhores e extraordinários ficam diante de Deus sem respostas, porque às vezes Deus tem interesse na própria derrota. Porque a derrota que aparentemente você entende como derrota é o símbolo de um bem maior que Deus está fazendo, como por exemplo a queda de Judá e de Jerusalém. Só que como Valderi só tem essa capacidade de ver o agora, ele não compreende. Porque a sua mentalidade, é por isso que nós não podemos identificar providência e nem interpretar providência e nem interpretar soberania. O próprio Calvino, que trabalha muito essa ideia da soberania, ele diz que é um tipo de doutrina que foi desenvolvida não para que você entendesse, mas para que você adorasse. Aí o que é que Deus muda no cenário que Abacuque viu? Nada. Muda só a compreensão de Abacuque, porque ele termina o mesmo texto com o mesmo dilema, só que em vez de questionando, ele termina o quê? Cantando. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Talvez se você abrir a boca saindo daqui nesta noite e voltar para tua casa na quarta, na quinta, na sexta, levantando, amanhã mesmo faça um culto doméstico, abra a Bíblia para pedir não, para agradecer, para glorificar, para bem dizer, mas pastor, o câncer entrou, a enfermidade entrou, o diabo está entrando, mas eles vão sair no poder da sua glorificação e da sua adoração, porque Deus é um Deus que vela para cumprir a sua promessa. Então, a primeira coisa que Jesus fala assim, ó, Deus deseja me atender. Jesus reforça a bondade de Deus e sua disposição em me atender. No entanto, eu tenho que compreender que a minha vida deve estar para além do pedido que eu faço. Deve ser uma vida de profunda vida na presença de Deus. Você acha, meus irmãos, que quando David Brainerd compôs o livro, no caso, a sua biografia, cuspindo o seu pulmão para fora, ele sabia que ele se tornaria o autor do livro mais importante da história do pensamento cristão depois do Peregrino? Ele sabia disso? Perguntaram para John Wesley que livro deve ser lido depois da Bíblia. Esse leia o diário de David Brainerd. Ele sabia disso quando ele estava tossindo o pulmão para fora? Você pode saber o que Deus está fazendo na sua vida, mas pastor, meus filhos estão longe, minha vida não está boa. Você pode entender o que Deus tem para revelar para cada um de nós por trás dessa cortina? Pois eu lhes digo, Deus tem pensamento de bem, não de mal, de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Agora, irmão do céu, eu fiquei estarrecido quando eu li isso aqui, ó. Olha aqui. Aí eu falo para vocês, vocês ficam assim, meu Deus, pior que é verdade o que essa bestalhada está falando. Repita comigo, tudo quanto pois quereis. Meu irmão, fala alto. Tudo que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você não notou o que Jesus fez? Ele fez com que o desejo que você tem de receber uma resposta seja você a resposta que você vai entregar para o outro. Você não notou que ele fez isso? Aí você nunca entendeu por que você ora e não recebe. Porque você não está disposto em fazer em favor de outrens aquilo que você deseja que Deus faça em seu favor. Você não consegue perdoar ninguém, você é ruim. Você é fofoqueira, é fofoqueiro. Você carrega dentro de si uma satanicidade fenomenológica e ainda tem coragem de dobrar o joelho na igreja e dizer, Deus não me atende. De ser uma resposta proponente para o irmão que está do seu lado, que você está vendo. Irmão, eu vou ler. Você não notou que ele faz isso aqui? Olha aqui, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. O que é a ideia aqui, Leonardo? Essa ideia aqui é daquele credor. Ele chega diante de Jesus, ele deve 10.000 talentos de ouro de Orfir. Orfir aqui eu estou colocando por exegese, é um acréscimo. Aí se você pensar que a carga tributária da Judéia, Itureia, Idumeia, Samaria e Jerusalém era de 840 talentos de ouro por ano, recolhidos a partir de 63 a.C. por Pompeu, general romano.
Uma carga tributária tão fenomenológica que o Império Romano, para garantir isso, comissionou os judeus e deu a eles os nomes de coletores de impostos. E para guardar os cobradores de impostos, ele enviou centúrias, cortes e legiões romanas para garantir essa verba. A dívida desse homem para com o senhor dele era de 15 anos da carga tributária de todos estes países que eu citei. Ele olhou para ele e falou: o quê, Júlio? Está perdoado. Porque dívidas que não podem ser pagas com favor e com dinheiro, só tem uma moeda que paga. Qual é o nome dela, irmãos? Perdão. E perdão é quem perdoa assumiu o quê? A perda. Ele levou a culpa. Mas não foi eu que falei mal não, mas você levou a culpa. Você que é o fofoqueiro. Ah, mas não foi eu, não tem problema, foi você. Mas não foi eu que fiz isso, não tem problema. Maturidade é isso. É você ter a capacidade de colocar o seu cheque nesse buraco fundo e dizer: não, eu arco. É isso. E aí, esse mesmo credor, que foi perdoado dessa dívida impagável, eu fiz as contas, ele precisa, Milton, ressuscitar 156 mil vezes para pagar essa dívida. Você pensou? Não, você já pensou? Ele tem que crer na doutrina de Allan Kardec, voltar à Terra como trabalhador e trabalhar 156 mil anos. Não, 156 mil vezes os 38 ou 5 anos de carga tributária. É uma dívida o quê? Impagável. Esse é o símbolo da minha dívida com Deus. Ela é uma dívida o quê, irmãos? Impagável. Aí eu saio na porta e encontro um que me deve R$35. O diabo, mando prender ele. Eu vou te prender seus filhos, prender todo mundo, até que tu me paga o último centavo. Aí vem o dono, servo mau e o quê? Infiel. Te perdoei uma dívida impagável, tu não pode perdoar esse irmão? É o que acabou de dizer aqui. Aí você começa a entender agora, olha aqui para mim, por que você não tem respostas atendidas? Ah, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Eu sei, eu também nem quero ser tão ruim assim, Deus me livre e guarde. Se eu fosse assim, católico, eu ia fazer até o sinal da cruz. Mas existem coisas ruins em mim. Eu não vejo, mas eu sei que existe. Existe no Éder, que é quase o 27º ancião do Apocalipse. Existe. Isso é bicho ruim. Eu sei que é. Esse aqui então nem se fala, o Leonardo. E o Júlio também não se fala. E eu também não se falo. Tem coisa ruim em nós, irmãos. Às vezes nós não enxergamos a maldade que nós carregamos. Nós só enxergamos a maldade em quem? No outro. Nós não acabamos de ler isso na semana passada? Não foi isso que eu preguei? Arranca o pedaço de pau, Presley, que está no teu zóio, para depois você enxergar melhor o pelo de purga que está no olho do seu irmão. Foi o que eu acabei de pregar? Aí eu estou aqui todo o tempo, eu peço e não recebo. Eu peço e não recebo. Claro, existem malignidades dentro de nós que precisam ser suprimidas pelo poder da verdade do Evangelho, mas que ainda não foram. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, tudo quanto que você quer que os homens os façam, isso, irmão, olha aqui para mim, isso é o segredo, viu? Para você sair daqui com a vitória. Você vai começar a fazer pelo seu irmão aquilo que você... Olha aqui, irmão, pelo amor de Deus. Tu não gosta que os outros falem bem de você? Do seu cabelo, dos teus dentes, do seu sapato. Você não gosta que as pessoas falem bem de você? Tanto que você é bonito, tanto que você é educado. E por que você não faz a mesma coisa com os outros? Por que você reúne com pessoas e você usa o tempo que você tem para plantar isto na sua vida, ou seja, garantir resposta de Deus? É ou não é? Ou eu estou pregando errado? Para garantir a resposta, ou eu estou pregando errado? Então, eu vou sentar aqui com o Leonardo, eu vou sentar com o Júlio, eu vou sentar com o Israel, e eu vou garantir resposta de Deus na minha vida. Diga glória a Deus, igreja. Aí como que eu vou fazer? Falando bem, falando coisas boas. Não estou falando que você não vai comentar um acontecimento aqui, outro lá não. Mas a pessoa maldosa, ela reúne para fazer maldade. Cuidado que isso é pecado. Você vai jogar sobre a sua vida uma sentença que você não pode administrar. Então, duas coisas fala aqui. A primeira eu respondi. A segunda, Deus deseja que eu entenda que a minha resposta está ligada à maneira com que eu trato o meu próximo. Então eu vou repetir. Deus deseja que eu entenda
que a minha resposta deve estar ligada à maneira que eu trato o meu próximo. Amém? 3 verdades sobre o que eu quero receber. Pois o que quereis que os homens vos façam? Agora olha aqui para mim. O que você quer receber dos homens? Você quer receber coisa boa? Então faça coisa boa. Você quer receber favor? Então faça o favor. Você precisa plantar no outro o que você quer receber. Esse é o problema da equação que não fecha. Aí tá a pessoa o tempo todo só jogando coisa ruim. Ela vai receber o quê? Coisa ruim. Segunda verdade, sobre o que eu preciso fazer. Repita comigo, irmãos. Às vezes, a resposta de oração está na minha atitude. É porque vocês se desgastam, mas no 12º século da era cristã, o Francisco de Assis foi falar com Inocêncio III. E Inocêncio III, ele carregou um papado na época áurea da grandeza da Igreja Católica Apostólica Romana, de muito luxo, de muita pompa. Tanto é que provavelmente foi Tomás de Aquino, um dos patronos do escolasticismo medieval, foi até Inocêncio III para visitá-lo na Catedral de São João de Latrão. E aí ele abriu a porta dos tesouros da Igreja Católica para Tomás de Aquino. E aí ele apontou o ouro para Tomás de Aquino e disse assim: veja, quantos ouros nós temos. Não podemos mais dizer, como disse Pedro e João, não temos prata e nem ouro. Só que aí Tomás Aquino contra-argumentou e disse: também não podemos dizer, levanta e anda. E aí o bichinho foi lá, sujo mais do que o porco, coitado, porque os irmãos menores, os frades menores, eles fizeram votos de pobreza e nenhum livro eles podiam ter. Nenhum que, irmãos? Um livro eles podiam ter. E ele foi lá com a roupinha rasgada, e o Inocêncio olhou para ele com aquela glória, apontou o dedo: vai ter com os teus irmãos os porcos, homem nojento. E ele ficou lá alguns dias com os porcos e voltou. E disse para... Só que no que ele volta, o Inocêncio III tem um sonho de que a Catedral de São João de Latrão estava caindo e que toda a estrutura da igreja estava sustentada nos ombros de uma pessoa. Quem era? Francisco de Assis. Aí, por conta desse sonho, ele deixou ele entrar, botou o nariz: o que você quer? Ele disse: eu já tive com os meus irmãos, os porcos. Isso, o Francisco. Agora eu quero te fazer um pedido. Do jeito que ele pediu, ele aceitou e ele voltou. E ele recebeu, que era fundar a ordem franciscana. Depois fundou a ordem das irmãs clarissas. Enfim, o que eu estou querendo dizer para você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga amém. Que o evangelho às vezes é vida. É a forma que você vive. É a forma que você planta o que você quer colher. Olha aqui, ó: fazei vós também a eles. O problema é que você categoriza o evangelho que você quer experimentar nas falácias religiosas. Evangelho nunca foi sobre o que você fala. Evangelho sempre será sobre o que você vive. Em terceiro lugar, sobre o que é o reino de Deus. Repita comigo, irmãos, ó: porque esta é a lei e os profetas, no 3. 1, 2, 3. O que é a lei e os profetas? Está aqui, versículo 12. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando você encontra com um irmão e ele está falando coisa errada de outro irmão, ele não cumpre lei nem profetas. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não têm condições e nem competências para cumprir o que Moisés escreveu na lei, nem os profetas escreveram no Antigo Testamento. Vocês precisam aprender a cumprir. Cumprir como? Vocês precisam plantar no outro a resposta que você deseja recolher na sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Ele acabou de dizer aqui que a sua resposta, que a sua vitória está intrinsecamente ligada à capacidade que você tem de plantar coisas boas na vida de quem está do seu lado. Deixa de fazer coisas erradas, glorifique e adore ao nome de Jesus Cristo. Deus quer te dar a vitória que você precisa. Eu tenho 3 textos bíblicos, eu não vou ler, mas está aqui Levíticos 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí no final ele diz: eu sou o Senhor. É como se ele dissesse: eu estou vendo, Débora, como você trata o Isaac. Eu estou vendo, Isaac, como que você trata a Débora. Eu estou vendo você, mulher, como é que você trata seu marido.
E eu estou vendo você, marido, como é que você trata a sua esposa. Eu estou vendo você, filho, como é que você trata seu papai e sua mamãe. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque quem ama ao próximo cumpriu a lei. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, e é nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu dizer para você, você pare em nome de Jesus hoje de levar fofocas e de disseminar confusão. Você pare para a glória de Deus. Nunca, nunca, nunca empreste a sua boca para denegrir a personalidade de ninguém a partir de agora. Comece a colher, eu profetizo, coisas boas na sua vida. Comece a colher coisas boas na sua alma. Comece a colher coisas de Deus e que vão beneficiar a tua história para a glória do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Entrai pela porta estreita, porque ele já apertou, né? Ele já apertou muito. Ele já apertou o ponto suficiente, Valderi, para entender que os que ficaram ainda já estão. Ele só agora fala entrai. Você entendeu? Você não nota que... Lembra que eu falei que a perspectiva aqui ela é sistemática? Porque ela engloba tudo aquilo que ele está falando desde o capítulo 5. Ele já espremeu essa porta. Ele começou nas bem-aventuranças. E ele vem espremendo. E ele espremeu ao ponto de convidar as pessoas que já estavam ali para entrar. Entrar quem? Entrar nele mesmo. Entrar em Cristo, entrar nele mesmo. Entrar em Cristo, entrar com dentro dele? Não. É entrar para uma vida vivida nos moldes da palavra de Deus. Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmão, eu dou vontade de desligar o microfone para ver uma coisa que eu vi ontem. Eu vi ontem uma igreja. O povo, sabe, a loucura. Eu falei, meu Deus, Senhor, estou lá perejando, pregando a sua palavra, Senhor. Aí, eu vou ver os comentários. Rapaz, aí a pessoa falou, nossa, queria estar nesse culto. Aí a outra falou assim, dia tal, hora tal, tem de novo. Aí ela falou, aí a pessoa falou assim para a outra assim, oi amor, eu estarei lá. Eu falei, amor, desse jeito, eu já vi o que ele quer lá. Ele quer lá um amor, né? Tá certo, não tá? Tem que arrumar um amor na igreja. Diga glória a Deus, igreja. Casamento acaba a libido, não, acaba, o vigor, e sobra o quê? Repita comigo. Não, sobra o casamento. Casamento é isso. Não, então vai andar em cima de prédio. Aquilo é dopaminérgico. Vai, veda seu olho aí, vai lá na BR, lá no rumo do Ceasa, e fala, eu vou andar aqui agora, no meio dessa BR aqui. Casamento não, é a mulher emburrada, é tu emburrado, é você aprender a olhar para essa pessoa todos os dias da sua vida, e você dizer, é minha esposa, é meu marido. Você acha que eu sou bonito, rapaz? Tu acha que aqui na igreja não tem um mais bonito do que eu? E tu acha que eu não sei que a minha mulher não acha um outro homem bonito? Você acha que eu tenho o que na cabeça, rapaz? Agora, o que sustenta meu casamento não é a beleza da minha mulher, nem a minha beleza. A minha mesmo nem se fala. É a presença do poder do Espírito Santo de Deus. O que sustenta você na igreja não é o que a igreja oferece. Às vezes nós não temos como oferecer muita coisa para você, mas é a presença da glória de Deus dentro da igreja. O que sustenta a sua casa, o seu carro. Olha a luta que você está vivendo, irmão. Olha a luta que você está vivendo na tua casa. Olha quantas vezes a sua vida entrou no fio de navalha. Olha os teus filhos, as tuas filhas. Olha os problemas. Olha o que eu estou passando. Olha o que você está passando. Sabe quem nos sustenta? Quem nos sustenta é o poder da glória de Deus. E o diabo vai embora da nossa vida pelo poder da glória de Jesus Cristo, porque nós temos a nossa alma, a nossa vida coberta pela glória e o poder do Espírito Santo de Deus. O diabo não vai tomar a nossa paz, o diabo não vai tomar a nossa vida.
nós seremos cobertos pelo poder da glória de Jesus Cristo. Amém? A gente termina esse assunto na semana que vem.